Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. João 13 diz assim, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés? E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse texto, ele fala muito forte ao meu coração. Imagina você que você está com um diagnóstico terminal. Um diagnóstico de uma doença terminal, e você vai vendo os seus dias sendo abreviados, e você já teve uma resposta do Senhor que Ele irá levar você. O que você faria? Se você é mãe, por exemplo, o que você faria? Eu chamaria os meus filhos e eu ia procurar enfatizar para os meus filhos aquilo que é mais importante de tudo que eu ensinei para eles. A gente que é mãe, a gente ensina muitas coisas para os nossos filhos, não é? Já lavou a mão? Já escovou os dentes? Arruma sua cama? Cata seu tênis? Poxa, gente, a gente fala na cabeça deles o dia inteiro. A gente ensina coisas simples, coisas triviais, como fecha a boca, estou vendo a sua comida. E coisas sérias como respeite e honre os mais velhos. Não, a gente não pega o que é dos outros, isso é roubo. Valores fundamentais e coisas triviais. Mas tem aquilo que é mais importante. Jesus tinha passado 3 anos com seus discípulos, e ao longo desses anos, tanto ensinamento, tanto exemplo, tantas coisas esses 12 homens viram, tantas coisas assombrosas. Lázaro estava morto há 4 dias, e os olhos desses homens viram Lázaro ressuscitando. Tantas parábolas foram contadas, tantos princípios explicados, tantos valores, as bem-aventuranças. Só ali nas bem-aventuranças, eu ganhei um livro que fala sobre as bem-aventuranças, ele é dessa grossura, só no capítulo 5 de Mateus. É uma palavra rica, abundante a palavra do Senhor. Agora, de tudo que Jesus ensinou para esses discípulos,
No último momento com eles, o que que ele enfatiza? O que que ele frisa? O que que ele insiste? Qual é o legado que ele está deixando para os seus discípulos? Qual é a essência que ele está reforçando dentro dos seus discípulos? Se eu sou mestre e senhor de vocês, tomei o lugar do menor empregado, o menor escravo, era aquele que era designado para lavar os pés aos visitantes. Jesus não estava apenas tomando o lugar de um escravo, ele estava tomando o lugar do menor escravo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele estava dizendo para vocês. Vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Eu desenhei uma lição para vocês. Porque tudo que é ilustrado, se eu fizer uma representação aqui, nunca mais vocês vão esquecer a pregação. Porque a gente capta, não é? E Jesus se cingiu de uma toalha e lavou os pés. Era uma coisa tão absurda o que ele estava fazendo, que Pedro falou assim, peraí, para tudo, o senhor vai lavar os meus pés? Não mesmo! E Jesus teve que ser enfático com ele. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu estou querendo te ensinar uma coisa aqui, Pedro. Concentre-se no legado que eu estou deixando. É a nossa última refeição juntos, nossos últimos momentos juntos, e eu tenho que plantar um valor fundamental dentro de vocês. Se eu sou mestre e senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou, vos lavei os pés, façai vós o mesmo. Jesus não estava mandando, gente, a gente fazer essas cerimônias de lava-pés que a gente faz. Está certo que tem o seu valor, a gente faz isso de uma maneira simbólica, de uma maneira até para a gente honrar alguma pessoa. Agora, vocês já perceberam? Nós não entendemos a parada mesmo, porque a maioria das vezes que eu vejo cerimônias de lava-pés, é um líder que está tendo o pé lavado. Eu nunca vi, Helena, eu sei que já deve ter acontecido aí, misericórdia, mas eu nunca vi, presenciei, estava junto, onde o maior da igreja lavou o pé do faxineiro. Mas era isso que Jesus estava fazendo. O legado, e ele não está falando para a gente lavar o pé um do outro, literalmente, gente. O que ele está dizendo é, se você quer um lugar de honra, sirva. Se você quer ser grande, se torne o menor. Se você quer expandir o seu ministério, diminua. Aí, eu estava lendo esse capítulo, e Deus estava me confrontando. Há uns anos atrás, eu estava lá cheia da minha justiça própria, e aí, eu me lembrei de uma pessoa que estava na minha vida, e não era uma liderança saudável, não era uma liderança curada. Eu estava vendo as falhas daquele homem que era instituído líder sobre mim. E não apenas as falhas, porque todo líder é humano e ele comete falhas. Todo líder comete falhas, porque nós também cometemos falhas. Mas não era uma questão só disso, tinha questões de caráter envolvidas, questões muito sérias, que depois vieram à luz e, enfim, essa pessoa nem está na presença do Senhor mais, nem anda mais com o Senhor. Mas naqueles dias, estava sendo muito difícil me submeter à influência daquela pessoa. Eu não tinha que estar diretamente com aquela pessoa, mas o que ela tomava decisão influenciava na minha jornada, naquilo que eu estava fazendo naquela época. E aí eu estava orando, e a gente sempre ora assim, Senhor, pega ele, frita ele, faz purê. Não é assim que a gente ora? Jesus, ouve, Senhor, as palavras de afronta. Não é assim? A gente fica, mas aí o Senhor virou para mim e me mostrou esse texto, me levou nesse texto de João 13. Estou lá lendo, alegremente, pensando na humildade de Jesus, lava pés. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, ele lavou os pés, inclusive de Judas. Ele não lavou o pé de 11, ele lavou o pé de 12. E aí, Helena, como é que fica a sua justiça própria? Senhor, me ajuda. Eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar tanto, que o João veio lá do outro quarto. O que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo errado, João.
Eu tenho que lavar os pés de Judas. E o João sem entender nada. Eu tenho que lavar os pés de Judas. Eu tenho que lavar os pés de Judas. Quer moleza? Senta no pudim. Porque se você quer viver o cristianismo genuíno, gente, isso vai te custar alguma coisa. Aí você pensa que você está perdendo. Não, você está sendo liberto. Essa que é a diferença. Parece que você está perdendo, mas você está ganhando. Jesus está enfatizando esse ensino em toda a jornada. Ele falou para os discípulos, presta atenção no que eu estou dizendo. Quando você continua lendo o Evangelho de João, mais para frente, ele fala, olha, lá fora, um quer comer o outro, um quer engolir o outro. Gente, nova versão atualizada e revista Helena Tanuri, né? Mas entre vocês não é assim. Entre vocês não é assim. Lá fora o povo quer puxar o tapete do outro, lá fora o povo quer furar o olho do outro, lá fora brigam por poder. Entre vocês não é assim. Jesus enfatiza isso. Será que a gente entendeu? Será que a gente entendeu um tanto de outras coisas, gente? Porque, olha, Mahatma Gandhi disse, certa feita, tem uma frase que é atribuída a ele, que ele diz o seguinte, eu gosto do cristianismo, eu não gosto dos cristãos. Porque os cristãos não se parecem em nada com Jesus Cristo. E não é que eu tenho que concordar com Mahatma Gandhi? Quando a gente dá um giro por aí pela internet, a gente vê briga por poder, um pisando em cima do outro, um irmão expondo a fraqueza do outro, um julgando o outro, expondo a vergonha, propagando escândalos, propagando más notícias, como se nós não fôssemos também vulneráveis, e amanhã a coisa não pudesse bater bem na nossa porta, bem na nossa casa. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo, gente? Será que é a humildade de Jesus que está dominando as nossas atitudes? Nós nos tornamos tão egocêntricos, mas tão egocêntricos, que até as nossas canções falam mais de nós mesmos do que de Jesus. Quando a gente canta, pois teu é o reino, teu é o poder. Aí a gente cansa logo. Ah, essa menina está repetindo demais. Agora, se é para cantar, me ama, aí a gente chora. Não estou tirando o valor dessas canções. Eu acho que existe canção, gente, graças a Deus. Deus deu criatividade para os seus servos, entendeu? Tem ocasião para tudo quanto é música. Tem música, sabe, você está lá na luta, no dia mau, no dia difícil, aí você põe o CDzinho lá. Aguenta firme, não desista, continue a lutar, aleluia, Jesus, não é? Te levanta aquilo, né? Tem uma música do André, Cassiane, que o dia que eu estou meio assim, eu vou lá, né? Yeah, 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 yeah. Não posso pagar tudo que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Por muito tempo eu andei perdida, aí eu trago a minha memória que me pode dar esperança. Hoje sei porque nasci, a razão do meu existir é maior do que eu mesmo, é divino, não tem fim. Fui comprado pelo preço mais caro deste mundo, a cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. Vai! Não posso pagar. Pronto, vai embora a tristeza, vai todo mundo murchinho, vai embora. Peraí, eu fui comprado pelo preço mais caro desse mundo. Eu agora estou presa em Jesus, amarrada nele. Oh, delícia! Então, tem músicas que elas são feitas para isso.
como ferramentas para nos encorajar, para nos lembrar, para nos levantar num dia difícil. Agora tem música, gente, que são feitas para trazer cura para as nossas feridas do passado, para a gente deixar o passado para trás, sabe? Agora, quando a gente se reúne na congregação dos santos, é para adorar ao Senhor. É o nome dele que deve ser magnificado, é o nome dele que deve ser adorado, são os atributos dele que devem ser lembrados. E a gente está tão embolado no egocentrismo que a gente acaba falando mais de nós mesmos do que de Deus. Eu quero, eu vou, restituo, manda para cá, eu pico, eu arrebento, eu faço, eu aconteço. Agora, quando a gente começa a entronizar Deus, queremos o teu nome em grande. Oh, delícia, meu Deus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E enquanto nós adoramos, somos curadas, somos salvas, somos libertas, somos transformadas, encorajadas. A centralidade de Cristo tem que voltar para a nossa vida, para os nossos cultos, para a nossa casa. Eu olho para esse texto de João 13 e falo: Senhor, onde nós nos desviamos? Onde nós nos perdemos? Nos tornamos cada vez mais vaidosos. Queremos ter a última palavra. Queremos ter o reconhecimento das pessoas. Queremos receber aplausos. Eu fico realmente em crise de identidade quando eu vejo um jovem, um menino de 20 anos. O que ele quer ser? Qual que é o seu sonho ministerial, filho? Dar a vida por Jesus lá no Afeganistão? Não, quero fechar contrato com uma grande gravadora. Eu acabei de voltar da Europa, 15 dias. E aí as pessoas acompanham o Instagram e pensam assim: que vida glamourosa. Vai lá ver. Vai lá ver. Os problemas que aquele continente, debaixo de pânico, está enfrentando. Terrorismo, ateísmo, islamismo. Essa é a realidade da Europa hoje. Não tem nada de bonito. Você vê as obras de arte, você vê tudo, mas você sente a atmosfera espiritual, o céu de bronze. A última vez que eu estive na Europa, quando eu voltei, eu tive uma semana de batalha, que eu não conseguia dormir. Parece que o inferno veio atrás de mim. Manda missionário. Manda gente para tocar aqui para 15 pessoas. Manda um pregador para pregar aqui para 10 pessoas, 15 pessoas, porque uma igreja com 15 pessoas é uma igreja grande. Manda alguém aqui que não cobra cachê, que a gente não tem dinheiro nem para pagar a passagem. As coisas estão sendo substituídas. O vil está tomando o lugar do precioso. Falando em precioso, vocês lembram do Smigol?
Quem assistiu O Senhor dos Anéis aí? Nosso ego virou precioso. Preciosa. Essa história de lavar o pé de quem está me perturbando, de servir a quem está me humilhando, de andar a segunda milha, de dar a túnica e a capa. Não vai dar, não. Então vai ser qualquer outra coisa, mas não fala que é cristão. Porque esse é o legado do cristianismo. Jesus está enfatizando isso aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu sou mestre e senhor e tomei o lugar do menor. Gente, ele não fez isso só na conclusão do seu ministério, não. Ele fez isso quando ele encarnou. Jesus veio em rota de colisão com Lúcifer. Lúcifer era uma criatura estupenda, magnífica. Você já pensou lá em Ezequiel, descreve que ele era coberto de pedras preciosas e andava sobre as pedras afogueadas. Você já pensou que poder que é isso? Você já pensou? Pedras afogueadas. Eu não sei o que é isso não, mas eu fico imaginando aqui na minha mente fértil. Um querubim. O texto fala, querubim ungido para cobrir. De todas as pedras preciosas era a sua vestimenta. No dia em que você foi criado, os pífaros e os tambores foram criados para você. Estavas no jardim de Deus, andavas sobre as pedras afogueadas. Eu fico pensando, pisava nas pedras e o negócio pegava fogo. Efeito especial. Já não bastava ele ser isso tudo que ele era, ele quis ser como Deus. Aí ele vai para o Éden e manda na mulher a mesma conversa fiada. O mesmo que deu o início à carreira de Satanás, ele manda na mulher. Como é que a história aí que você não pode comer na árvore? Não, a gente pode comer de todas as árvores, só a árvore que está no meio do jardim que a gente não pode, porque senão a gente vai morrer. Claro que você não vai morrer. Porque Deus sabe que do dia que comeres daquela árvore, sereis conhecedora do bem e do mal. Sereis como Deus. E ele continua financiando esse projeto. Ele continua falando para o povo de Deus, olha aí, você é cabeça e não é cauda. Você nasceu para governar. Você nasceu para reinar. Gente, mas o reinado de Jesus é o contrário do reinado de Lúcifer. Quando parecia que Jesus estava perdendo, é que ele estava ganhando o nome que é sobre todo nome. Tem alguma dúvida? Abra aí em Filipenses capítulo 2. Sou eu que estou falando isso não, gente. A Bíblia, tem umas páginas da Bíblia que eu acho que o pessoal rasgou, arrancou, rabiscou, colou uma na outra, para não ver, porque, sabe, tem umas mensagens que são meio indigestas, sabe? Aí a gente não quer, a gente gosta daquela pá da promessa. Né? A gente gosta daquelas, oh Deus, mas quando fala assim, não, você tem que se humilhar, você tem que andar a segunda milha. Ai, Senhor, mesmo Jesus. Deixa eu abrir uma outra versão aqui, gente, que eu gosto mais dessa versão internacional. NVI, abra aí. Filipenses capítulo 2, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está instruindo a igreja de Jesus Cristo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, o apóstolo Paulo não está falando da vida dos outros não, tá? Ele está falando dos interesses, ou seja, o bem que eu quero para mim, eu quero para o outro. Eu penso não no individualismo, eu penso no coletivo, eu penso no todo. O bem que eu quero, o outro também merece. Então, vamos voltar à lição? Eu não furo fila, eu não guardo lugar, né? Eu não chego com a minha caravana querendo fazer minha inscrição na frente, porque eu sou apóstola, bispa. Ok? O bem que o outro merece, o que eu mereço, o outro também merece.
É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz um amém aí, igreja. Agora eu quero perguntar para você, mulherada, onde é que está João 13 e Filipenses 2 na nossa vida? Será que a gente tem mantido a simplicidade, a humildade? Gente, humildade e simplicidade não tem nada a ver com roupa, tá? Porque tem gente que põe um pano de saco, raspa a cabeça, põe chinelo de dedo, mas o tupete está, ó. Eu jejuo. Você não, pecadora. Já perdeu. O dia que você achar que você está humilde, já perdeu. Está aí um dom que a gente nunca vai reconhecer. Ser humilde. Quando você falar, estou humilde, já perdeu. Acabou de deixar de ser humilde nesse momento. Será que é a humildade de Jesus que está permeando os nossos relacionamentos? Gente, por que o homem, Deus não, por que o homem inventou o divórcio? Por causa da dureza do coração, por causa da soberba, da arrogância, de um e de outro. É claro, estamos excetuando aqui os psicopatas. Não estou falando aqui de homem que é doido, que bate, que mata, não estou falando disso não. Estou falando entre dois seres humanos normais. Casamento acaba por causa do orgulho. Amizades acabam por causa do orgulho. Por causa da inveja. Que nasce na insatisfação. Que também é nutrida pelo orgulho. Por que eu tenho que ter mais que os outros? Por que eu não posso ser feliz com aquilo que eu tenho? Gente, onde que está Filipenses 2 e João 13 hoje na igreja de Jesus? Será que o mundo hoje está dizendo a mesma coisa que Mahatma Gandhi disse? Eu acho legal o cristianismo. Eu não gosto dos cristãos, porque eles não se parecem nada com Jesus. Será que a gente está se cingindo de uma toalha para baixar diante daquele que deveria estar lavando o seu pé? Ou será que a gente coloca a bibliona debaixo do braço e pensa assim, sou santo, ungido de Deus, sai da frente que eu vou passar? Gente, nós estamos vivendo tempos tão loucos, mas tão loucos, que tem gente dentro de igreja chamada evangélica, igreja que se autodenomina evangélica. Uma igreja evangélica é uma igreja segundo o evangelho, que obedece ao evangelho, que vive o evangelho, que é moldada pelo evangelho, que prega o evangelho. A pessoa põe o pé para os fiéis e passando a mão para receber a bênção. Onde no evangelho de Jesus Cristo está falando que um homem é suficiente em si mesmo para passar a mão, deixar a ofertinha, passar a mão no pé e sair curado? Agora, essas igrejas estão lotadas. Por quê? Porque chegou o tempo em que a sã doutrina está dando coceira nos ouvidos. Essa história de se humilhe, considere os outros superiores a vós mesmos, anda a segunda milha, sirva, perdoe, ame, ficou obsoleto. Mas esse é o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus vem buscar a noiva, não a instituição. A noiva que obedece à palavra de Deus.
Você vai ser contada com a noiva. Gente, aqui em Belo Horizonte, a gente passa em ruas que tem 12 igrejas numa mesma rua, num bairro. Lá perto da minha casa tem. Numa mesma rua, 12 igrejas. Nem padaria faz isso. Padaria tem mais ética. Ah, tem uma padaria aqui? Então vou abrir uma padaria onde não tem pão. Quantas igrejas nascem da divisão? Por quê? Não, porque o que eu prego é que está certo. Não, o que eu prego é que está certo. Não, o que eu prego é que está certo. E unidade, foi para onde? Agora você imagina se essas 12 viram uma. Se elas acertam a diferença. Se elas abaixam o tupete, abaixam os achismos. E vamos nos unir naquilo que nos une. A cruz de Cristo, que é suficiente. Você já imaginou se cada pessoa no mundo que se autodenomina cristã vivesse verdadeiramente esse evangelho de Jesus Cristo? Nós estaríamos do jeito que a gente está. Gente, o Brasil está do jeito que está, sabe por quê? A culpa é da igreja. Uma vez o pastor Gustavo falou que ia escrever esse livro, até hoje não escreveu. Pastor Gustavo tem que escrever esse livro. A culpa é da igreja. Sabe por quê? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Dá uma passeadinha nas redes sociais para ver se tem alguém se humilhando. Pergunta se os pastores estão fazendo reunião para andar junto. Eu fui lá na Europa. Helena Tanuri vai em qual igreja? Tal igreja. Minhas ovelhas estão proibidas de ir. Ah, por causa da Helena Tanuri, ela prega alguma heresia? Não. É porque se for, vai gostar da outra igreja, vai ficar por lá. Pastor não é dono de ovelha. Pastor é cuidador de ovelha. O dono da ovelha é Deus. Lagoinha é uma grande igreja. Nós somos uma grande igreja. Mas eu me lembro quando eu entrei aqui na Lagoinha, em 1989, para ser mais exato. O pastor Márcio, a gente conhece a humanidade dele. Ele é homem. Mas o pastor Márcio é o mesmo cara que ele era em 1989, com suas qualidades e seus defeitos. O fato da Lagoinha ter se tornado uma expressão mundial não subiu para a cabeça dele. E eu oro para que Deus conserve o coração dele assim. Porque com ele eu aprendi como termina que conta. Humildade, simplicidade, manter a simplicidade. Quando Deus levanta você, é a qualidade de Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é a primeira qualidade. Não tema a humilhação, não tema a humildade. Foi por isso que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Quando parece que a gente está perdendo, aí é que a gente está ganhando e triunfando sobre principados e potestades. A gente vai se distanciando do modelo de Lúcifer. Ele gosta de pedras preciosas e de status e de poder. Ele briga pelo poder. Jesus não. O pessoal pegou Jesus e falou: vão lá, Jesus, vão tomar o governo. Ele falou assim: o meu reino não é desse mundo. Não vou brigar por poder. Você não vê Jesus brigando por poder. Por que nós somos filhos de Deus e estamos brigando por poder? Para provar quem é mais forte, para provar quem manda mais? Quero ser líder para mandar. Estão fazendo umas versões aí, né? Tem gente que Deus dá um degrauzinho para o fulano e já põe uma coroa desse tamanho na cabeça. Se autodenomina a sumidade.
E às vezes é isso que você está vivendo dentro da sua casa. Você está lá em pé de guerra com seus filhos, em pé de guerra com seu marido, porque você acha que você não está errado, que o erro é sempre do outro. Você já notou que o orgulhoso sempre põe a culpa no outro? Pois é, Helena, essa palavra é de Deus, mas olha, fulana tinha que estar aqui. Mas engraçado, né? Fulana não está aqui hoje, mas foi você que Deus trouxe. Por que será? Você está incomodado comigo? Não preocupa não, tá? Eu sei como é que é isso. Carapuça só dói quando serve certinho. Mas vamos embora lá, gente? Vamos embora lá sair da religião e viver o relacionamento? Vamos embora lá avançar na humildade? No serviço? No reconhecer a qualidade do outro e reconhecer quando é a gente que pisa na bola? Gente, a gente só tem que aprender a falar uma coisa: a culpa é minha, fui eu que errei. A responsabilidade é minha. Isso muda tanta coisa. Mas foi você, foi ele. Olha lá fulano, e vem fulana, ô luta. Olha para você. Olha para você. A fulana está difícil na sua vida? Deus colocou no seu caminho, não foi à toa não. Até nesses encontros que Deus promove, tem propósito. Como o ferro ao ferro se afia, assim é o homem ao seu companheiro. Aí a fulana é dura na queda, né? É cheia de embaixada de Lúcifer dentro dela. Ora por ela. Ora por ela. A Bíblia fala assim: ora por aqueles que vos perseguem. Ora. Isso é cristianismo, gente. Simples assim. Helena, mas você vive pregando isso? Eu vivo pregando isso e vou continuar pregando até eu ver a igreja de Jesus amadurecendo. Até eu ver a gente deixando de meninice e de carnalidade, onde uma quer engolir a outra, uma quer provar que manda mais que a outra, que é mais bonita do que a outra, que tem mais dinheiro do que a outra, que tem a bolsa mais cara do que a outra. Ridículo! Isso é comum lá no mundo, no nosso meio não é assim. Nós somos filhas do Deus vivo, o DNA dele está em nós. A humildade de Jesus tem que prevalecer em nós, gente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Gente, a palavra não mudou. A gente aqui não gosta desses textos, mas eles estão lá. Eles estão lá para nos libertar. Desce a casa do oleiro. A própria palavra desce. Desce. Jesus elogiou um profeta. Da boca de Jesus saiu elogio para um homem: João Batista. O cara devia ser uma figura. Comia gafanhoto, morava no deserto, devia feder igual um camelo, gente. Não se babeava e tinha a língua afiada. Chegava para Herodes e falava: se você não arrepender, seu pecador, você está deitando com a mulher do seu irmão. Punha o dedo na ferida. Mas ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, gente, tinha 15 pessoas. E aí uma pessoa no final do culto virou para mim e falou assim: você veio pregar para 15 pessoas? Você não está incomodada, não? Eu falei: por que eu estaria? Jesus saiu da rota dele para encontrar uma mulher na beira do poço em Samaria. Se não fosse por aquela mulher, Samaria não ia ter tanto fruto. Ele foi para Gadara libertar um.
Por que nós queremos números? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês todas aqui. E o meu sonho é que Deus traga o segundo piso e traga o terceiro piso. Mas se for para 15 receberem a palavra e mudarem de vida, que venham só as 15. Chega de uma igreja cheia de mundanos. Chega de uma igreja inchada, doente. Uma igreja que sai pela porta e promove escândalo, porque é santo dentro da igreja, mas lá em casa bate na mulher, provoca o marido, espanca os filhos. A igreja tem que ser igreja lá no mundo. Aqui a gente se reúne, adora, reabastece, aprende, se fortalece, é tratado um com o outro, que não é fácil, não. Para isso mesmo que Deus instituiu a igreja, para um ir afiando o outro. E aí a gente sai e transborda. E aí o amor de Deus derrama na vida do vizinho, o amor de Deus derrama na vida do marido, o amor de Deus derrama na vida do noivo, derrama na vida do pai, da mãe, porque ser uma bênção aqui no púlpito é fácil. Chega de falso profeta na igreja do Senhor Jesus. Sou santa? Sou não, gente. Eu estou numa luta com a minha carnalidade, todo dia. Tem dia que dá vontade de sair dando voador em todo mundo, para te mandar bem a real. Mas quando chega essa hora, eu falo, segura na mão de Deus, Helena, e vai. Senhor, corre aqui me acudir, Senhor, senão eu vou meter a mão na cara de um, Senhor. Tem dia que é assim. Que você tem que morder a língua para não falar besteira. Que você tem que contar de 1 até 10. É por isso que Deus me deu o João Lúcio. Quando eu estou com a cabeça fervendo, ele fala, Helena. Oi. Helena, você é uma mulher de Deus, Helena. Para e pensa. Obrigada, Jesus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede graça. Muitas das situações que nós estamos vivendo na igreja, muitas das situações que nós estamos vivendo no casamento, muitas das situações que nós estamos vivendo com os nossos filhos, e você pensa, é o diabo que se levantou. Não é não. É Deus resistindo o seu orgulho, a sua vaidade, o seu desejo de autopromoção, o seu desejo de ter sempre razão, de nunca admitir um erro, de não saber pedir perdão quando pisa na bola. Que a humildade de Jesus tome o seu coração. Que você aprenda a se cingir de uma toalha e a servir, às vezes, aquele seu filho difícil, aquele seu filho que não te obedece, aquele filho que traz desonra para você. Não estou falando que você tem que faltar com a correção, tem que faltar com o conselho, mas tem hora, gente, que a única arma que nos resta é o amor. E não existe amor sendo aplicado sem humildade. Para a gente amar o outro e a gente admitir isso, a gente tem que ser encharcada na humildade. Descer. Voltar atrás. Pedir perdão. Liberar perdão. E prosseguir. Que haja em vocês, como dizem Filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu quero deixar esses 2 textos no seu coração nessa noite. João capítulo 13.
E Filipenses capítulo 2. O legado do cristianismo. Amor e humildade. Humildade e amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que o Senhor nos ajude, meninas, mulheres. Às vezes o nosso maior inimigo não é o diabo, não. O nosso maior inimigo é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa briga por poder nos desvia de Deus e traz a mão de Deus para o nosso peito, nos resistindo. E a gente se cansa tanto, a gente fica exausta. Ele continua convidando: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ah, Jesus, eu preciso. Você precisa? Eu preciso, gente. Eu sou a primeira.